Olá a todos, eu me chamo Arthur, sou graduando em Filosofia pela UEJF, faço parte da organização da 26ª Semana de Filosofia da UEJF. Hoje nós viemos aqui apresentar o Pedro Soares da Silva Júnior, da UFPB. O Pedro é um comunicador que vai apresentar um pouco sobre o seu trabalho. Na semana que ocorreu síncrona em lives no YouTube, infelizmente ele não conseguiu apresentar por causa de estabilidade na internet dele. Então agora eu passo a palavra para o Pedro. Ele terá 20 minutos para apresentar a sua comunicação. A sua comunicação tem como título Santo Agostinho e a problemática do mal na obra Livre-Arbítrio. Esse trabalho é em conjunto com Silvio Tônio Santos de Oliveira, também da UFPB. A palavra é sua, Pedro, fica à vontade. Olá, agradecer mais uma vez, né, o acolhimento de vocês, a paciência, né, com tudo que ocorreu, tudo que aconteceu. E aí a gente traz aí a nossa comunicação, e como o Arthur já falou, né, é um trabalho em conjunto, né, com o professor Silvio Tônio, né, o mestre Silvio Tônio. Eu sou mestre em literatura pela UFPB e eu sou graduei em filosofia pela UFPB, né, e a gente em conjunto, né, decidiu trazer essa comunicação aqui para apresentar para vocês. Enfim, será algo assim, bem sucinto com relação ao que se propõe o tema, né? Um tema tão extenso, né? Quando a gente fala do problema do mal, e o problema do mal em Agostinho, né? Tendo em vista que a vida do próprio Agostinho já faz todo esse levantamento, né? Dessa relação entre vontade, livre-arbítrio, pecado, né? Se a gente pensar na vida do Agostinho, ou do Santo Agostinho, como queiram, a gente pode pensar aí que ele relaciona tudo isso em meio à sua vivência. Então, acreditamos que a obra livre-arbítrio seja, né, um pouco dessa revelação agostiniana dele mesmo. Se a gente pensar aí na vida do Agostinho, os problemas, né, relacionados, né, nesse embate entre corpo e alma, podemos colocar assim, né, quando a gente já cita ou já pensa na relação do problema do furto das peras, que é tão clássico lá nas suas confissões, onde ele cita que ali ele estaria furtando, né, as peras apenas pelo desejo de furtar, já que as peras tinham gostos horríveis, né, não eram, né, deliciosas, não tinham gosto, enfim. Então já começa a ter uma relação aí desde a sua passagem, infância, adolescência, enfim. E aí depois, com o passar do tempo, a gente já pensa ali o Agostinho tendo o seu filho, o Adeodato, que ele próprio chama de o filho do seu pecado, né? Então já se coloca aí também uma relação, vontade, desejos, né? Livre-arbítrio, né? E aí, em cima disso, se a gente continuar pensando a vida do Agostinho, né, mais à frente a gente já vai ter o seu contato com os maniqueus, toda a sua relação com a visão materialista, né, essa visão materialista que ele sempre carregava, que ele só vai, de fato, diminuir ou até observar valor no imaterial, quando ele se encontra, de fato, com a visão cristã, principalmente conduzida pelas visões de Ambrósio, né, Santo Ambrósio, o bispo de Milão, enfim, e aí, sem deixar de cair, de retirar a visão aí da sua mãe, Mônica, né, depois Santa Mônica, e aí dessa forma ele vai, de fato, começar a ter uma visão no imaterial, perceber como o imaterial também tem seu valor. Mas, enfim, apresentado um pouco dessa visão agostiniana em cima da sua vida, né, a gente pode pensar aí no seu problema do mal, na obra Livre-Arbítrio, e aí a obra Livre-Arbítrio ela é feita em início com um diálogo entre Agostinho e seu amigo, o Evódio, né? Início porque depois o Evódio não se encontra mais tanto na obra, né? O Evódio precisa lá tomar seu rumo, né? Cuidar lá também das suas condições religiosas, e aí o Agostinho finaliza aí o livre-arbítrio. Mas é interessante a gente notar que o livre-arbítrio ele é feito, basicamente, para fazer uma defesa de Deus, né? A defesa sobre o problema do mal, quem cria o mal? Se Deus cria tudo, então, será que Deus criou o mal, né? Então, essa defesa com relação aos maniqueístas, aos priscilistas, lunatistas, enfim, toda aquela galera que estava tentando trazer novas missões, novas visões religiosas ali para o momento. Então, essas são as perguntas, né? Se Deus criou tudo, então, será que Deus criou o mal, né? Existe, então, afim, o mestre do mal? Isso aí a gente encontra no livro 1 da sua obra, e são perguntas interessantes, e que a gente chama atenção também. De fato, existe um mestre do mal? Né? Seria possível existir um mestre do mal? E o próprio Agostinho vai tirar isso, né? E vai dizer que o mal, se é para falar do mal, se fala para eliminá-lo, distanciar-se dele, não para, de fato, ensinar a praticá-lo. Né? O mal é dito
apenas com a missão de você se distanciar dele. Então, não existe um mestre do mal, não existe quem vai ensinar o mal, né? Então, se alguém assim o faz, né, se distancie dele também, porque não existiria, de fato, um mestre do mal na visão agostiniana. E para tentar também trazer essa resposta, né, se Deus cria tudo, quem criou o mal, enfim, Agostinho sempre vai trazer aí, inicialmente, nos inícios dos seus livros, do livre-arbítrio, a ideia de que creia, né, para compreender e compreenda para crer, né? Aquela menção onde ele junta com o profeta Isaías, toda aquela visão ali, e ele diz, é preciso crer para compreender e compreender para crer, né? Não só crer para compreender, ou seja, não só um lado, mas os dois, crer para compreender e compreender para crer. Essa seria, de fato, a saída para que você possa entender o problema do mal, da existência do mal. Tá? Então, a gente percebe muito isso nessa obra Livre-Arbítrio Agostiniano. Pensando nisso, o que chama a atenção da gente é também, nessa obra, é como ele vai montar a sua teoria do conhecimento, né? A teoria do conhecimento agostiniana, onde a gente tem ali, ele definindo, né, Deus como o ser supremo, enfim, o ser perfeito, o bem maior, e a gente pode colocar aí que, distanciando-se, colocando-se Deus acima, então, tudo que foi criado por Deus, as criaturas de Deus, e ele acaba fazendo uma classificação, né, em relação ao grau de perfeição desses seres criados. E aí, colocando numa escala decrescente, né, a gente coloca, ou crescente, vamos colocar na escala crescente, que seria melhor. Então, numa escala crescente, a gente colocaria a visão de que, segundo Agostinho, né, Deus cria aí as coisas mais efêmeras, enfim, as coisas mais fracas, né? Vamos colocar assim, ou seja, aquelas que apenas existem. Então, Agostinho vai dizer que tem coisas que foram criadas que apenas existem. Por exemplo, uma pedra, né, apenas existe, né? Então, seria ali aquela criatura, né, no nível mais baixo, criada por Deus. Na visão agostiniana, segue, né, nessa escala, né, de perfeição, de grau de perfeição, né? A gente pensa aí em seres que existem e vivem, né? Então, seres que existem e vivem estariam também aí num grau acima dos seres que apenas existem. A gente pode colocar como exemplo, nesses existem e vivem, as plantas e os animais. Né? Os animais, né, poderiam estar aí nesse existe e vive agostiniano. Né? E aí chega na ideia da melhor das criaturas, né, que seria os seres humanos. Né? Porque os seres humanos existem, vivem e pensam. Né? Ou seja, tem consciência da vida, tem consciência da existência. E isso colocaria o ser humano, né, nessa posição de melhor das criaturas. Então, tendo consciência da vida, tendo consciência da existência, vai ter consciência, de fato, dos seus atos, das suas ações. Né? Então, coloca tudo isso dentro de uma ordem, e na ordem justa e perfeita, né, esse ser de melhor condição, ele consegue controlar as outras, e a gente percebe que Agostinho, ele está ali entre o final da antiguidade e o início do medievo. Então, ele é muitas vezes considerado o último dos antigos, né? Podemos até colocar assim, vez ou outra, enfim. E aí ele também coloca aquela ideia de que a alma, né, controlando o corpo. Né? Agostinho ele coloca um valor na matéria, mas sempre sempre traz a ideia de que a alma seria ainda aquele ser superior. Então, o que seria, então, a perfeição? É quando aquele ser, né, de uso de consciência, de uso de razão, o ser humano, consegue controlar as suas paixões, né? A gente ainda vê Agostinho muito forte com os neoplatônicos, né, com a visão platônica, enfim. Então, nesse ajuste já temos aí o primeiro momento, né? O ser humano é um ser de consciência, é um ser de razão, que consegue ter a noção dos seus atos, das suas ações. Então, nessa visão, o que é que a gente tem aí do que Agostinho vai colocar com relação ao mal? Né? Vamos pensar o que é o agir o mal em Agostinho. E aí ele vai trazer a noção de que o mal seria quando a paixão interior domina a razão, e tem a concupiscência, segundo Agostinho nessa missão. É o grande desejo de obter bens materiais ou de apenas gozar desses bens. Um exemplo disso, Agostinho coloca os adultérios, os sacrilégios, os homicídios, né? Se busca aí a matéria, né? Se coloca a matéria mais em ênfase, né? Então, a gente tem essa noção de o agir mal nesse sentido. E aí, quando existe a dominação, né? Quando a paixão interior domina a razão. É essa relação da concupiscência agostiniana. E aí, nesse sentido, a gente vem, mas afinal, o que seria o mal, né? Então, o mal causado unicamente pelos homens, tendo aí como exemplo o pecado original. Tá? O pecado original seria esse grande exemplo, né? Porque tudo que Deus cria é bom, né? Deus é o bem maior, Deus é o sumo bem. Então, tudo que ele cria, de fato, vai vir com a sua
com a primitividade, vai vir com esse pedaço aí de Deus, vamos dizer assim. E aí é interessante que Agostinho cita a ideia de criação e emanação, né? Que são coisas distintas, né? Mas, enfim, tudo que Deus cria é bom, né? Então, o mal se dá aí, unicamente, segundo Agostinho, por uma ação voluntária, né? Por uma ação voluntária, quando, né, encontra-se na escolha que ele faz por um ato voluntário e livre, quando o ser humano encontra-se nessa escolha, né, de um ato voluntário e livre e acaba escolhendo, ao invés, como ele coloca aqui, ao invés de escolher o Criador, os seres humanos escolhem a criatura, né, os bens materiais. Agostinho, de fato, não condena totalmente esses bens materiais. Então, como eu falei ainda agora, Agostinho não vai condenar totalmente o corpo, né? Ele, se a gente pensar aí, Agostinho é um dos primeiros que vai colocar ali um pouquinho da intenção do corpo, um pouquinho, vamos dizer assim, se a gente compara com Platão, enfim. Mas traz essa ideia de que o que Agostinho, de fato, vai condenar é a maneira excessiva pela qual as pessoas amam esses bens, né? Tornam-se submissos a esses bens, né? Essa matéria, acabam invertendo os valores. E isso seria a partir de uma ação livre, né, e voluntária, né, das pessoas, dos seres humanos. Então, dessa forma, não existe o mal ontológico, só vai existir o mal moral na menção agostiniana, certo? Só para fechar aqui, eu acho que a gente já adentra, já passamos aqui por essa menção do livre-arbítrio, de fato. Então, é nessa perspectiva que a gente traz esse pensamento agostiniano, né, dessa relação, né, de que o mal, né, o mal ontológico, ele não venha a existir. O que de fato vem a existir é apenas o mal moral, é aquele mal que vem, de fato, a partir das escolhas dos seres humanos, né? Os seres humanos são seres dotados de razão, né? Essa razão, né, para Agostinho, deve direcionar-se apenas ao bem maior, mas quando o ser humano inverte esses valores, quando o ser humano, de fato, né, é tomado pelo desejo de obter ou de usufruir, né, desses bens materiais, então ele acaba, de fato, caindo nessa dominação, acaba, de fato, né, se perdendo, podemos dizer assim. Então, todo esse trabalho é feito num momento em que a gente pensa, a nossa realidade é que a gente vive em um bairro bem violento, já foi até mais, mas a gente traz aquela noção de que, afinal, né, de onde é que se começa o mal, né? E aí essa missão agostiniana foi, até o momento, o que a gente encontrou, não de melhor, mas o que mais se aproxima aqui dessa ideia de que é por um ato livre, muitas vezes, né? Por um ato livre, muitas vezes, pensando em Agostinho, né? Nesse problema do mal. Mas esse de Agostinho é o que a gente gostou e, de fato, espero que a gente tenha apresentado de forma interessante, que consigamos aí ter passado bem esse comunicado para vocês, essa passagem para vocês, certo? E aí a gente agradece mais uma vez pelo convite, né, pela paciência, né, e pelo acolhimento aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Perfeito, Pedro. Nós agradecemos também pela comunicação. Foi uma infelicidade que aconteceu e nós não poderíamos deixá-lo de fora das comunicações. Então, é com grande prazer que a gente recebe sua comunicação. Então, desse modo, nós encerramos agora todas as comunicações. Agradecemos mais uma vez ao Pedro, mais uma vez a quem for nos ver e nos escutar no YouTube, que esse vídeo será disponibilizado lá. É isso. Um grande abraço e até a próxima semana, até o próximo evento.